Começou a Ok. gravação. Boa aula a todos, queridos. Obrigada, professor. Voltando, pessoal, vamos lá? Vamos voltar aqui a nossa aula 36 agora. Tá, vamos falar agora sobre ambiente, sobre química verde, sustentabilidade, né? A parte da química no cotidiano. Ok, pessoal? Então vamos lá. A gente vai iniciar com essa pergunta: o que que é o meio ambiente, né? O que que vocês acham, pessoal? O que que é o meio ambiente? Alguém quer falar? Acho que não, né? Nunca vocês querem falar. Tá, o que que é o meio ambiente? Então, meio ambiente, pessoal, tudo que está ao nosso redor, né? Envolve todas as coisas que existem no planeta: o ar, o solo, a água, né? Tudo que foi criado pelos humanos e que impactam, né? Que causam impacto, né? Na vida dos seres vivos, né? E nos ecossistemas, né? Então, aqui, ó, nós temos, eu coloquei um exemplo, uma imagem, né, da biosfera, né? Temos a atmosfera, tá? Temos a hidrosfera, né? E temos a litosfera aqui, né? Então, o meio ambiente está envolvendo tudo isso aí, né, pessoal? Tudo bem? E o que é a sustentabilidade? Alguém sabe? Alguém sabe dar um exemplo aí, pessoal, da sustentabilidade? O que vocês acham? O que é uma coisa sustentável? E aí, alguém? Vi que o pessoal está respondendo aí no chat. Só falta me dizer o que é sustentabilidade. Alguém arrisca? Reciclagem você fazendo uma reciclagem, você está contribuindo para o nosso mundo ficar mais sustentável, né? É uma contribuição sua. Então, olha, o que que é sustentabilidade? Sustentabilidade é suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades, né? Então, estou vendo aqui que vocês colocaram algo que não faça tão mal ao meio ambiente, uso consciente, visando pensar nas gerações futuras, exatamente, né? Preservar o planeta, não danificar o meio ambiente, tá? Então, ou isso, Maria, uso responsável dos recursos, tá, pessoal? Então, por exemplo, né? Acontece muito. Vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Aqui na rua de casa acontece muito. A pessoa vai lavar o carro, né? Liga a mangueira lá, né? Coloca a mangueira, tipo, até um vizinho de casa ligou a mangueira, começou a lavar o carro, depois deixou a mangueira lá ligada, tipo, por tempos e tempos, né? A água, né? Desperdício, pessoal. Desperdício. Parece que as pessoas às vezes não pensam, né, no futuro, não pensam nas próximas gerações. A gente só pensa na gente, só pensa no hoje, né? E não pode acontecer isso, né, pessoal? A gente tem que pensar no amanhã, né? A gente tem que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, né, pessoal, de como é que vai estar a natureza daqui a, sei lá, 100 anos, né? Se a gente ficar usando desordenadamente, né, sem consciência os recursos naturais, né, a água, esse recurso tão valioso, tão importante, né, que temos, é um exemplo, né, da água doce, né, que é utilizada assim tão, né, sem a consciência do povo, né? Então, o uso responsável dos recursos, exatamente, pessoal, isso mesmo. Então, para falar de sustentabilidade, pessoal, a gente tem que existir esse tripé aí, tá? Esse tripé econômico, social e ambiental, né? Falaram aí da reciclagem, né? É isso mesmo, né? Que entra na parte ambiental, tem a parte da redução das emissões, dos gases, né, que causam danos à atmosfera, não é isso? Tem a parte social, né, a parte das políticas públicas, né, a parte econômica, a redução dos desperdícios, né, tem uma transparência aí na parte econômica, nos gastos que estão sendo, né, que estão feitos, né? Então, tudo isso, pessoal, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que
também falar da parte econômica, social e ambiental. Tudo bem, pessoal? Eu ia fazer uma pergunta, mas vocês já responderam aí, né? Como você pode contribuir para ter um mundo mais sustentável, né? Então, vocês já falaram aí, já responderam aí para mim, tá bom? Então, vamos continuar. Então, qual é a real problemática que a sustentabilidade assume no final, neste final de século? Qual é a real problemática? Problemática são os humanos que causam, os impactos que os humanos causam sobre o meio ambiente, né? Então, olha aí, as indústrias, né? Os gases que estão sendo liberados aí na atmosfera pelas essas indústrias, causando mal aí para o ar, para o solo, né? Para os rios, lagos, né? Aqui as queimadas, né, pessoal? A grande emissão de gás carbônico na atmosfera, o Carlos falou aí no chat, né? Essa emissão de gás carbônico é causada pelas queimadas, pelas indústrias, né? Pelos automóveis, olha aí os lixos, né? As pessoas jogam assim, né? Os lixões, né? Então, essa é a problemática, né? Que a sustentabilidade assume, né? São os impactos que os humanos, né, causam ao meio ambiente, tá? E é pensando nisso tudo, né? Descarte regular do lixo, isso. É pensando nisso tudo que os ambientalistas pensaram na ideia de química verde. Então, o que vocês acham que é a química verde, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Se já estudaram, já viram? O que é a química verde? E aí? O que a química verde faz? O que vocês acham? Eu sei que vocês vão escrever alguma coisa. Uma química sustentável. Exato, uma química sustentável. O que mais? Tem mais alguém? Falando mais alguma coisa? Não, vou colocar aqui o conceito. Vamos lá, pessoal. Proteger o meio ambiente. De que forma eu vou proteger o meio ambiente? Quando eu falo de química, pessoal, vocês pensam em quê? Né? Quando vocês pensam na ideia de química, só de química. Exato. Busca minimizar os impactos da química no meio ambiente, exatamente, né? Então, é isso que trata a química verde. Ó, Pablo, eu falo de química, eu falo de soluções, transformações, né? Você pensa em misturas, em reações químicas, né? Que acontecem. Isso é química. E a química verde? Já falaram aí, né? Busca minimizar os impactos da química no meio ambiente, né? Os impactos que as indústrias causam ao meio ambiente, né? Então, olha aqui. O grande problema ambiental e que preocupa os ambientalistas, o consumo pela sociedade de grandes quantidades de materiais e de energia. Né? Então, o que é aqui? Olha, aqui eu coloquei: a química é a ciência que tem o objetivo central de estudar, né, os processos de transformações da matéria que geram novas substâncias e energia. Né? Aí é a química, né? Ela quer gerar nova substância, né? Através de tem muita energia e tal, né? Tudo isso. E aí, o que os ambientalistas pensaram? Não, bora com cuidado, né? Então, o que a química verde fala? Do desenvolvimento de processos químicos que contribuam com a redução do consumo de materiais e de energia, né? Então, olha aí, essa é a química verde, tá? Então, o que eu quero? Eu quero ter menos produto tóxico ou nenhum produto tóxico, né? Utilizado na minha reação, né? Eu quero que a reação aconteça mais rapidamente, né? Para poder não ter tanto impacto ao meio ambiente, né? Eu tenho várias princípios, né? Posso falar assim, porque existem os 12 princípios da química verde, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui é a definição de química verde. Olha o que ele fala. Pode ser definida como desenvolvimento e implementação de produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso
ou a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. Então, qual é o objetivo? Desenvolver produtos e processos que permitam uma relação mais saudável com o meio ambiente. Né? Agora eles estão pensando mais no meio ambiente. Né? Qual tipo de produto que está sendo gerado nessa reação? Né? É um produto nocivo à saúde e ao meio ambiente? Né? Então, não pode. Tem que seguir a química verde, os princípios da química verde. Tá? Então, é isso que a química verde vem trazendo, né, na atualidade. Então, a química verde está muito ligada aí com o meio ambiente, com a sustentabilidade, tá bom, pessoal? E aqui eu coloquei resumidamente os 12 princípios da química verde. Tá? Eu vou falar rapidinho de cada um, ok? O primeiro aqui em cima, olha, ele fala sobre a prevenção. Prevenção do quê? Né? É aquela ideia, tente não produzir o lixo, né? Assim você não precisa limpar, né? Então, uma ideia mais preventiva, né? 2, economia de átomos, né? Como assim economia de átomos? O produto final ele deve conter todos os átomos utilizados no processo, né? Então você inicia a reação, inicia o processo com uma quantidade de átomos, no final, o produto final tem que ter os mesmos átomos que foram utilizados, né? O terceiro princípio, síntese segura, né? Ou seja, uma síntese química menos perigosa. Então, sempre que possível, né, os métodos de produção devem ser projetados para produzir substâncias menos tóxicas, né? Utilizar substâncias menos tóxicas para as pessoas e para o meio ambiente, né, pessoal? A 4, ele fala que desenvolvimento de produtos seguros, né? Então, projetar, né, produtos químicos mais seguros, né, para poder ser utilizado no trabalho, justamente produtos seguros para as pessoas e para o meio ambiente. Tá? O quinto princípio, solventes e auxiliares mais seguros. Então, utilizar solventes que não sejam tóxicos, né? E para você também não utilizar solvente desnecessário, né? Produtos químicos desnecessários. Se não forem necessários, né, não utilize, né, para não prejudicar, né, o meio ambiente. 6, eficiência energética. Né? Então, para ter uma eficiência energética, olha, porque a energia necessária para realizar uma reação ela deve ser minimizada, né, para reduzir o impacto ambiental e econômico. Então, se possível, os processos devem ser realizados em temperaturas e pressões ambientes. Tá? A sétima, fontes renováveis de matéria-prima. Então, você utilizar matérias-primas renováveis, né, sempre que possível. A oitava, evitar a formação de derivados, então reduzir os derivados. Então, existem algumas reações químicas que elas acontecem em muitas etapas, tem muitas etapas nessa reação, né? Então, é isso que ele quer reduzir. Tente não ter muitas etapas nessa reação, né? Porque se tu tem muita etapa, tu tem muito reagente, né? Muitos resíduos vão ser produzidos. Eu não quero que seja produzido muitos resíduos. Né? Então, bora tentar diminuir essa quantidade de etapas, essa quantidade de resíduos, essa quantidade de reagentes, tá? O 9 princípio, fala de catálise. O que é catálise, pessoal? Catálise são aquelas reações que acontecem com o uso do catalisador. O que é catalisador, pessoal? Catalisador é aquilo que toda reação catalisada, ou seja, que tem catalisador, ela acontece mais rapidamente, né? Com uma melhor eficiência. Então, se eu posso fazer uma reação, em vez de fazer uma reação, sei lá, de 10 horas, eu faço uma reação de 30 minutos, de meia hora. Não é muito melhor, né? Ter uma reação catalisada, né, pessoal? Então, essas reações catalisadas, elas são mais eficientes, tá, pessoal, do que as não catalisadas. Então, entra no nono princípio da química verde. O 10º princípio, produtos degradáveis, tá? Então, quando os produtos químicos eles são finalizados, né, eles devem se decompor em substâncias que não sejam tóxicas e não permaneçam no meio ambiente. Então, utilizar produtos degradáveis, tá?
11, análise de tempo real para a prevenção. Como é isso? Prevenção da poluição, tá, pessoal? Então, é necessário desenvolver métodos para que os produtos nocivos sejam detectados antes de serem fabricados, né? Então, esse é o 11º princípio. E o 12º é a química segura, tá? Uma química inerentemente mais segura para uma prevenção de acidente. Né? Então, as substâncias que são usadas no processo químico, elas devem ser escolhidas para minimizar o risco de acidentes químicos, incluindo explosões, né? Incêndios, tá? Então, tem uma química segura, tá? Então, esses daí, pessoal, são os 12 princípios da química verde, tá bom? Todos relacionados com o meio ambiente, sustentabilidade, tudo bem? Aqui tem uma questão do Enem, tá, pessoal? Falando justamente sobre a química verde. E aí, o que eu quero? Eu vou ler com vocês aqui a questão. Eu quero que vocês olhem rapidamente as alternativas e me digam o que vocês iriam marcar, tá? Então, bora olhar aqui. Eu vou ver no chat as respostas de vocês. Então, olha, na pergunta ele fala: a química verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes que transformem a maior parte do reagente em produto. Eu não quero que sobre resíduos, lembra? De forma mais rápida e seletiva, que utilizem poucos reagentes, olha, que produzam somente o produto desejado, evitando a formação de coprodutos, e que utilizem solventes não agressivos ao meio ambiente. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia. Aí ele fala: o perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química pode ser representado por. O que vocês acham, pessoal? Aqui na alternativa A, ele fala que A mais B mais C reage formando D. Aí ele fala: a reação ocorre a altas pressões. Na letra B, ele fala que A mais B está gerando C mais D. A reação é fortemente endotérmica. Opa, desculpa, eu passei sem querer. Letra C, ele fala que A mais 3B está dando C. A reação ocorre com o uso de solvente orgânico. Letra D, 3A mais 2B dando 2C, dando 3D. Aqui tem 3 etapas. Olha, uma primeira etapa, uma segunda etapa e uma terceira etapa, né? 2 etapas, no caso, uma, duas. Não é só em uma única etapa. E a letra E, né? Mostrando aqui a letra E. A mais meio de B, a reação ocorre com o uso de um catalisador contendo um metal não tóxico. E aí, pessoal, a Rebeca já respondeu a letra E, eu quero o resto respondendo. Vou dar 1 minuto para vocês. Carlos, letra E. Quem é que vai falar outra letra? Está todo mundo indo na letra E, né? Letra E, todo mundo unânime. Quando eu dei essa aula, algumas pessoas falaram letra C, né? Já tinha dado essa aula anteriormente, falaram letra C porque viram solvente orgânico, né? Falava orgânico, aí orgânico relacionado com, né? A pessoa acha que teve na cabeça alguma coisa relacionada com orgânico, com coisa boa, né, pessoal? Mas o solvente orgânico não é bom, né? Solvente orgânico pode envolver alguns produtos tóxicos, né? E aí a letra C está completamente descartada. Todo mundo falou que letra E, né? Parabéns, pessoal, é isso mesmo, tá? A letra E, ele fala: a reação ocorre com o uso de um catalisador. Catalisador acelera a velocidade da reação, faz com que a reação aconteça mais rapidamente, é mais eficiente, né? E ainda contém um metal não tóxico, ótimo, melhor ainda, porque às vezes algumas reações catalisadas elas contêm metais tóxicos, né? Aqui não tem um metal tóxico, né? Então é isso aí, pessoal. Letra E. Se vocês tivessem feito o Enem esse ano aí, caísse uma dessa, vocês iam acertar, né? É isso mesmo, pessoal. Parabéns. Letra E, tá? Bora para outra. Tem outra questão aqui, pessoal. Olha aqui. Outra do Enem, falando também de química verde. Olha o que ele fala. Química verde pode ser definida como a criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem exercem ou têm potencial para exercer em algum nível impactos ambientais negativos.
Aí ele está falando, à luz da química verde, ou seja, né, com base na química verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar causado especialmente pelas. E aí, pessoal, qual é a resposta? O que vocês marcariam aí? Carlos falou a letra C. Bora, pessoal, quero ver os outros. Preste atenção, tá? Ele fala: métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar causado. Essa poluição do ar é causada por alguma dessas fontes aí, ou por hidrelétricas, ou por termoelétricas, ou por usinas geotérmicas, ou por fontes de energia solar, ou por fontes de energia eólica. Qual delas é que causam o maior prejuízo aí para a atmosfera? Eita, que agora todo mundo C, B, D, B, B. Não, gente, pode falar aí, é errando que você aprende. Bora lá. B ou C, B ou C, B. Acho que seria B ou C. Pronto, acho que temos mais 50 aí, né? Mas, enfim, quero só que vocês. Marcaria B, Carlos? Olha aí, gente. Quem marcou a letra C? Deixa eu ver. Eu sei que muita gente. Ó, o pessoal teve. Várias pessoas ficaram em dúvida aqui na letra C, né? Mas a maioria que eu tô vendo botou B. Né? A maioria foi na B. Tá. A C, pessoal. O que é usina geotérmica? O que é isso, pessoal? Ela causa algum prejuízo? O que é uma geotérmica? Eu quero que cause maior prejuízo aí. A geotérmica, pessoal, ela gera energia elétrica utilizando energia térmica do interior da Terra, tá? Olha o nome geotérmica. Térmica, calor, geoterra, né? Então, eu não vejo, né? Com relação à química verde, não vejo tantos prejuízos, né? Então, não seria a letra C, tá? As hidrelétricas causam, né, o prejuízo ali, né, mas não relacionado com a química verde. E as termoelétricas, pessoal? O que é essas termoelétricas aí da letra B? Termoelétricas, pessoal, eles geram energia térmica, né, calor, através da combustão. O que é a combustão, pessoal? O que é a combustão? É a queima de combustível fóssil, né? Queima de o que é combustível fóssil? O que combustível fóssil causa, pessoal, ao meio ambiente? Toda queima, né? Toda queima, ela causa prejuízo, né? À atmosfera, poluição, né? Queima de combustível fóssil, né? Vai gerar gás carbônico, né? CO2, exatamente, grande liberação de CO2 para a atmosfera, tá, pessoal? Então a resposta correta aí, eu vou marcar aqui na outra, eu até esqueci de marcar. Resposta é a letra B, tá, pessoal? Quem marcou aí B de bola, tá? É as termoelétricas, ok? Que vão causar o maior prejuízo aí à atmosfera. Tudo bem, pessoal? Justamente por causa dessa combustão de combustíveis fósseis, tá? Tudo bem, né? Eu vou voltar aqui só para marcar aqui, que eu não tinha marcado, vou marcar a letra E. Marcar a letra E, pronto. Para depois, quando vocês forem estudar, ver o slide, ter a resposta marcada, beleza? Aqui vamos falar dos 3R. Eram os 3 R's, né? Aqui eu coloquei os 5 R's, tá? Desenvolvimento sustentável, política dos 5 R's. O que é esses 5 R's? 5 R's. Repensar, reutilizar, reciclar, reduzir e recusar, tá? Então, repensar. O que ele fala de repensar? Refletir sobre os processos socioambientais de produção, né? Matéria-prima, condições de trabalho e distribuição. Isso é o repensar. E o reutilizar? Reutilizar é dar uma nova utilidade a materiais que, na maioria das vezes, consideramos inúteis e jogamos fora, né? Então, deve-se reutilizar sempre que possível, né, pessoal?
Então, existem vários exemplos aí, né, do que vocês têm na casa de vocês, né, para fazer a reutilização, aquelas garrafas de vidro, né, garrafas de refrigerante de vidro, né, você pode reutilizar de várias formas, né, eu já vi pessoas que fazem é, ornamentos, né? Ornamentação para casa. No Natal, eles colocam aqueles pisca-piscas ali dentro, né? Fazem os enfeites, fica bem bonito. Né? Então, esse é um dos exemplos aí para reutilização. Reduzir, diminuir a geração do lixo, né? Vamos reduzir, isto é, desperdiçar menos e consumir só o necessário, né? Reduzir a quantidade de embalagens, né? Recusar, evitar o consumo exagerado e desnecessário, recusando produtos que causem danos ao meio ambiente. Então, se aquilo causa dano ao meio ambiente, eu vou recusar, tá? Reciclar. O que é reciclar? Eu vou transformar algo usado em algo novo por meio de processos industriais, tá bom? Chat. Professora, estão perguntando aqui. Se a química verde é tão importante para a sustentabilidade e para a não poluição do planeta, por que é tão difícil de grandes empresas e indústrias adotarem? O que vocês acham, pessoal? Olha, é uma pergunta bem interessante aí do colega. O que vocês me dizem, pessoal? Por que vocês acham que as grandes empresas, as grandes indústrias, por que é tão difícil essas empresas adotarem essas políticas da química verde? Carlos já respondeu aí. Reduzir o lucro, né? Não seria rentável, né? Isso aí é o principal, pessoal. É o principal. Para algumas empresas, realmente, tá, pessoal? Algumas poucas, né? Poucas empresas realmente trabalham, né, ali à luz da química verde, né? Seguindo, né, os princípios da química verde, mas é muito difícil, né? O pessoal pensa muito no dinheiro, capitalistas, exatamente, né? Eles pensam no dinheiro que eles vão perder, então é muito isso, praticamente isso, tá, pessoal? Vamos dizer que o lucro, pessoal, visa o lucro sem pensar, ou seja, ele não pensa, ele não é uma empresa sustentável, né? E então por isso que esse tipo de empresa, pessoal, a população não deve, por exemplo, eu sei que aquela empresa produz tal coisa, né? Eu sei que ela não é uma empresa sustentável, ela faz a liberação de resíduos tóxicos nos rios, não sei o quê. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou comprar daquela empresa, né? Eu não vou, né? É isso que tem que ser feito, né? Tá, pessoal? A frequência da aula 36 ainda não, daqui a pouco sai, tá? Então, é isso. Ambiciosos. Dinheiro faz isso com as pessoas, né? E aí não tem que ter, a gente não tem que também comprar, né, produtos que venham desse tipo de lugar, né, pessoal? Beleza, olha aqui, outra questão do Enem aí para vocês, falando sobre os. Aí ele botou os 3 R's, né? Mas a gente chama dos 5 R's. Então, para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e assim reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se em escala internacional a política dos 3 R's: redução, reutilização e reciclagem. Um exemplo de reciclagem é a utilização de. E aí, pessoal, qual a alternativa aí? Qual a alternativa? Um exemplo de reciclagem que vocês me falam. Carlos já respondeu a B. Rebeca B. Que mais? Todo mundo foi na B. Todo mundo na B. A, é, A ou é? B. Davi é. Que mais? Olha aí, pessoal. Aí ele está falando sobre reciclar. Lembra que vocês não podem confundir a reciclagem com a reutilização, né? Então, reutilização, eu vou reutilizar aquele material. Por exemplo, a letra A, olha o que ele fala, letra A.
Garrafas de vidro retornáveis para cerveja. Ah, tá. Aí eu já sei, né? Estou retornando a garrafa de vidro, reutilizei a garrafa, beleza? Algumas pessoas estão falando letra E aí. A maioria falou letra B, algumas falaram letra E. Olha, garrafa PET recortada em tiras para a fabricação de cerdas de vassouras, né? Pessoal, eu vou cortar ali a garrafa PET, né? E aí eu vou ter o próprio plástico ali da garrafa PET vai virar a cerda da vassoura, não é isso? Ou seja, eu estou reutilizando aquele plástico em outra. Eu não fiz uma transformação química, porque quando eu falo em reciclagem, né, eu passo por uma transformação aí, né? Então, a letra E é como se fosse uma reutilização, tá? Essa garrafa plástica, eu só cortei ela, ficou fininha, né? Mas continua sendo plástico ali da garrafa, né? Então, a resposta correta aí, pessoal, seria a letra B, tá? As latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes, tá? Lingotes, esses lingotes são materiais sólidos, né? De alumínio, né? São obtidos através da fusão, né? Então, aí eu já fiz uma reciclagem dessas latas de alumínio, tá bom? Então, a resposta certa aí é letra B, tá? Tudo bem? Acho que sim, né? Vamos continuar aqui, porque não acabou, tá, pessoal? Vamos rapidamente aqui falar da poluição ambiental, né? Falar dos males que ela causa. O que está causando a poluição ambiental? O que causa, né? Quais são os principais gases responsáveis por essa poluição ambiental? Tá bom? Então, primeiro, o que é poluição? Né? Poluição é a liberação de radiações, vibrações, ruídos e substâncias ou agentes contaminantes em um ambiente, prejudicando o ecossistema e os seres humanos, né? Então, os fatores causadores, né? O que causa essa poluição? Desenvolvimento da indústria, crescimento da população, né? Eu tenho mais, a população maior, né? E aí eles acabam despejando mais lixo. Enfim, olha, pessoal, a lista está aí, tá? Podem ir assinando enquanto a gente vai aqui continuando a aula, tá? Então, aqui são as principais ações antrópicas, tá? Atividade industrial, agricultura, pecuária, mineração, queima de combustíveis fósseis, né? Então, tudo isso aqui é causado pelo homem, né? Fazendo com que aconteça a poluição ambiental, tá bom, pessoal? Aí eu coloquei uma imagem aqui, tá? Os principais tipos de poluição, tem a poluição atmosférica, a hídrica, poluição do solo, poluição sonora e poluição visual, né? Então aqui eu coloquei umas imagens, né? A poluição hídrica, tá? A poluição sonora, né? Você anda na rua, muita buzina, barulho de tudo, né? Música alta, né? Poluição sonora. Tem a poluição atmosférica causada pelas indústrias, né? Eu tenho a poluição do solo, olha o lixo aqui, e tem a poluição visual, né? Muitas imagens, muita luz, né? Muitos cartazes, pichação, tudo isso, beleza? A gente vai falar aqui um pouco da poluição atmosférica, tá, pessoal? Então, a poluição atmosférica, ela ocorre pela emissão de poluentes no ar pelas práticas sociais, tais como emissão realizada pelas chaminés das indústrias e pelos veículos em geral, que costumam emitir uma grande quantidade de gases tóxicos para a atmosfera, principalmente por meio da queima de combustíveis fósseis, né, o petróleo e o gás mineral. Tá? Então, aqui eu coloquei uns exemplos das indústrias liberando esses gases, os veículos, né, que também estão liberando esses gases para a atmosfera. Tá? Então, olha aqui, eu tenho os poluentes, chamados de poluentes primários, né, na atmosfera, que são, eles vêm tanto da atividade natural, né, por exemplo, de vulcões, né, quanto das indústrias, dos automóveis, né? Então eu tenho aqui os poluentes primários, que são obtidos aí ou naturalmente ou pelas indústrias e automóveis, né, que é o CO, o monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio, então eu coloquei todos aqui, os poluentes primários que se transformam nos poluentes secundários. O que são esses poluentes secundários, pessoal? É a mistura dos poluentes primários ou a mistura desses poluentes primários com aquele que já está na atmosfera, né? Como oxigênio, nitrogênio, né? Os gases já presentes na atmosfera. Vão dar origem a esses poluentes secundários, que são os ácidos sulfúrico, ácido nítrico, tá? O trióxido de enxofre, né? Aqui tem alguns
desses poluentes secundários. Tudo bem, pessoal? O que essa poluição atmosférica causa à saúde? Né? Causa muitos prejuízos à saúde, né? Principalmente com relação ao sistema respiratório, né, pessoal? Pessoal que tem asma, né, rinite, esses tipos de problema, a pessoa é muito pela poluição do ar, né? Então, dores de cabeça, ansiedade, impactos do sistema nervoso central, irritação nos olhos, nariz, garganta, doenças do trato respiratório superior, como a rinite, né? Irritação, inflamação, infecções pulmonares, asma, doença pulmonar, tá? Câncer de pulmão. Então, tudo isso é causado pela essa poluição do ar, tá bom, pessoal? Efeitos globais da poluição do ar. Então, a poluição do ar, ela causa chuva ácida, efeito estufa e o buraco na camada de ozônio, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Bora começar aqui com a chuva ácida, tá? Você sabe que no nosso planeta a chuva é fundamental para a vida, né? Entretanto, quando apresenta valores de pH inferiores aos normais, né, a chuva pode prejudicar a fauna, a flora e os diferentes ecossistemas. Acho que vocês já estudaram o pH, né, pessoal, que é chamado de potencial hidrogeniônico, tá? Esse pH, ele vai de uma escala de 1 até 14, tá? Sendo que a metade é 7, né? A metade é 7. Essa metade, quando tá pH 7, a gente fala que o pH é neutro, né, pessoal? pH neutro, quando tá em pH 7. Quando tá acima de 7, ele é um pH básico, né? Básico ou alcalino. E quando tá abaixo de 7, ele é um pH ácido. Ou seja, quanto mais perto do 1, mais ácido o pH está, ok? Então, continuando aqui. Diversos gases em diferentes regiões, gerados por indústrias, veículos, queimadas, têm tornado a chuva mais ácida que o normal. Gente, a chuva, né, ela é normalmente ácida. O pH dela, tá, fica em volta ali de 5,7, né, para até 7, eu tenho um pH ali da chuva. Né? Então, naturalmente, ela é ácida. Só que pela ação, né, essa ação das indústrias, dos veículos, das queimadas, né, eu vou liberar gases para a atmosfera. Os principais gases são esses aqui que eu coloquei, ó. CO2, SO2, SO3 e NO2. Os principais gases que provocam a chuva ácida. O que eles fazem? Eles fazem com que a chuva se torne mais ácida do que ela já é. Ou seja, ela fica com pH abaixo de 5, né? Abaixo de 5,7. Ou seja, pH muito ácido. Isso causa danos tanto aos animais marinhos, aos animais terrestres, causa dano ao solo, né, aos monumentos, tá? Então vai causar danos aí ao meio ambiente, ok? Então aqui que eu estou colocando são as reações químicas que acontecem para a formação da chuva ácida, tá? Aqui eu tenho o nitrogênio, né, que está na atmosfera normalmente. Quando ele reage com oxigênio, olha, ele forma o monóxido de nitrogênio, que é o NO. Quando esse NO vem aqui e reage com o oxigênio da atmosfera, olha quem ele vai formar. O NO2, que é o dióxido de nitrogênio. Né? Tá bem aqui o dióxido de nitrogênio, NO2. Né? Esse NO2, ele reage com a água da chuva. Né? E aí forma quem? O ácido nítrico, que é o HNO3. Esse aqui é um ácido, tá, pessoal? Um ácido forte. Né? Então, aqui eu já tenho a chuva ácida, tá? Causada pelo NO2 aqui, beleza? Tenho também o enxofre, tá, pessoal? O enxofre também é um dos principais, né, causadores aí quando ele está na forma do SO2 ou SO3, né? Olha aqui, ele reage com a água da chuva e ele forma o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, um ácido forte também, tá? Deixando a chuva aí com pH bem ácido, ok, pessoal? E temos também o gás carbônico, o CO2 da atmosfera, né? Quando ele reage com a água, ele forma quem? O H2CO3, que é o ácido carbônico, tá? Também outro ácido presente aí na chuva ácida. Tudo bem, pessoal? Então, olha aqui, coloquei uma imagem, né? Olha aqui a liberação desses gases pelos automóveis, pelas indústrias, tá? E aí vai dar origem a esses compostos, né? Esses óxidos de nitrogênio, olha aqui, dióxido de enxofre, que vão se transformar nos ácidos, né? Fazendo com que a chuva se torne ácida.
tá bom? Isso aí causando acidez do solo, né? Acidez na água. Olha aqui, eu coloquei uma escala aqui para vocês, olha. Quando o pH é menor que 5,6, a chuva é ácida, tá, pessoal? E já causa danos. Então, olha aqui, o pH vai de 0 a 14, né? Coloquei aqui para vocês. 7 é neutro, é o meio, né? De 7 para cima, alcalino, de 7 para baixo, ácido. Tá vendo? A chuva normal, ela vai aqui da faixa de 5,6 até um pouco menos de 7, tá vendo? Nos rios, a faixa de pH tá aqui, alcalino, no mar também, tá? Quando eu tenho uma acidez abaixo de 5, já tenho uma chuva ácida, ok, pessoal? Olha aí o que causa as consequências. Os monumentos, né? Eu vou ter um estrago aí nos monumentos, a água do rio fica ácida, e isso faz com que aumente a mortandade de peixes, né? Aqui também causa prejuízos às florestas, né? Tirando as flores, as folhas, né? Então, essas são as consequências da chuva ácida, beleza? E o efeito estufa, pessoal? Vamos agora para outro, né, problema ambiental. Na verdade, o efeito estufa, ele é um efeito natural da Terra, né? Você sabe que se não existisse o efeito estufa, aqui seria um lugar muito frio, provavelmente inabitável, né? O que o efeito estufa faz? Vocês já ficaram dentro de uma estufa? O que é uma estufa, pessoal? Por exemplo, uma casa que tem um telhado de vidro, né? O que acontece numa estufa? Você vai ter ali, vai manter a temperatura ali dentro bem quentinha, né? E aí, o que acontece? Aqui, pessoal, eu tenho esse fenômeno, né? Que é um fenômeno normal, eu tenho a radiação do Sol, né? Entrando aqui na atmosfera terrestre, né? Bate aqui, aquece e retorna para a atmosfera, tá vendo? Os gases do efeito estufa aqui na atmosfera, eles fazem com que essa radiação volte, né, para a atmosfera, volte, né? Outras batem e voltam, né? Então o calor permanece aqui dentro, aquecendo, mantendo o planeta Terra, né, numa temperatura favorável ao desenvolvimento, né? Favorável aí à vida. Não é isso, pessoal? Então, aqui o efeito estufa é natural, acontece naturalmente, beleza? Só que, por eu ter muitos gases sendo levados até a atmosfera, como esses gases CO2, né, gás carbônico, metano, dióxido de nitrogênio, que são os principais responsáveis, o que acontece? Eles se acumulam aqui, muitos gases se acumulam aqui na atmosfera e não deixam o calor voltar, né? Ou seja, o calor fica muito retido aqui na atmosfera, fazendo com que causando, né, o aquecimento global, né? O que se fala muito agora é no aquecimento global, que é o agravamento do efeito estufa. Tá bom, pessoal? O efeito estufa é normal, precisamos do efeito estufa. Agora, quando ele é agravado, aí que é o problema, tá bom? Então, é uma intensificação do efeito estufa causado por esses gases que ficam prendendo as radiações, né? Não deixa ela passar de volta para a estratosfera, no caso, né? Ela fica presa aqui na superfície terrestre, causando esse grande aquecimento. E aí, olha aqui, eu coloquei uma imagem, aqui o efeito estufa natural, né? Eu tenho menos calor retido, ó, o calor bate e volta, ó, mais calor escapa para o espaço, tá vendo? E aqui, o efeito estufa pela atividade humana, olha aí, eu tenho muitos gases aqui, CO2, metano, olha aqui, muitos gases que vão impedir a saída do calor. Olha, impede, ou seja, eu tenho mais calor dentro da Terra aqui, da atmosfera, né? Fazendo com que fique muito aquecido o planeta, né? E fazendo com que o quê? Vai provocar o desgelo, né, o degelo das geleiras e a subida dos oceanos, né, alterações climáticas vão acelerar o processo de desertificação, né? Então, aí eu tenho as consequências do efeito estufa, né, pessoal? Tá? E a destruição da camada de ozônio, próximo, né, um dos outros também causados pela poluição, tá? Essa camada de ozônio, pessoal, ela é como se fosse um filtro, né, que ela fica na atmosfera, né, terrestre, e ela filtra a radiação ultravioleta proveniente do Sol, né? Ela não deixa essa radiação vir e entrar em contato com a nossa pele, né? Porque causa danos e tal, né? Mas pelo uso exagerado dos CFCs que são os que causam um buraco na camada de ozônio, a destruição da camada de ozônio, né? Que é o clorofluorcarboneto, que é utilizado em refrigeradores e alguns sprays aerossóis.
né? Eles têm contribuído para a destruição da camada de ozônio. Então, esses materiais aqui, eles destroem a camada de ozônio. Ou seja, eu não vou ter mais aquele filtro ali, né? A radiação vai passar direto pelo buraco e vai nos atingir diretamente, né? Sem ser filtrado, né? E aí podendo causar danos. Olha, antes, em 79, aquele tem uma imagem da Terra, olha o buraco da camada, era bem pequeno, né? Olha agora como tá, né? Uma imagem bem grande, né? Principalmente nos polos, né? Na Antártica tem um maior um aumento aí desse buraco na camada de ozônio, né? Então esse problema causa câncer, né? Principalmente câncer de pele, tá? Aqui eu coloquei uma imagem, olha, pessoa pegando sol aqui, aqui eu vou ter um buraco na camada de ozônio, né? Que é causada pelo cloro presente nesse CFC, né? Ele ataca e destrói até 100 mil moléculas de ozônio, olha aí. E aí quebra, né? Quebra, destrói a camada de ozônio, e aí a radiação passa direto sem passar por esse filtro, né? Causando danos aí à pele, à saúde, né? Aqui, pessoal, tem uma atividade que eu vou deixar para vocês lerem e fazerem depois, não vai dar tempo, né? Aqui a gente fala da poluição hídrica, tá? Poluição hídrica relacionada com o lançamento de dejetos humanos em rios, lagos e mares, né? Então, aqui eu coloquei uma imagem para vocês, né? Antes disso, a gente fala da eutrofização, né? Então, quando você aqui, quando tá mais. Olha, o campo desabitado. O campo desabitado não tem pessoas. Então a água está mais limpa, né? Eu vou ter plâncton na água, né? Que são as algas verdes. Eu vou ter os invertebrados, larvas, né? Tal. Eu vou ter os peixes ali. Quando já tem uma área rural pouco povoada, né? Já tem alguns lançamentos de poluentes domésticos, né? Eu já tenho. Continuo com alguns peixes, né? E tal. Agora, quando eu tenho uma área urbana densamente povoada, já lança poluentes domésticos, industriais, eu já não tenho peixe, né? Eu tenho vermes aqui, eu tenho as cianobactérias, né, que causam danos aí aos rios, tá? Então, que faz com que tenha essa eutrofização, né? Então, ele está me falando aí um pouco dessa poluição hídrica, né? Então, a eutrofização, a poluição do rio, lago, mar, vai aumentar os níveis de nitrogênio, potássio e fósforo na água, tá? Vai ter o crescimento populacional dessas algas, né, que produzem oxigênio na fotossíntese, proliferação de bactérias aeróbicas, redução da concentração de oxigênio. Se eu não tenho oxigênio na água, eu vou ter a morte dos peixes, né? Proliferação de bactérias anaeróbicas, tá? E produção de gases mal cheirosos, né? Então, aí, o que é essa eutrofização, né? Que vai dar origem a esse fenômeno das marés vermelhas, né? Que vai ter a morte dos peixes, tá? Então, aqui eu coloquei várias coisas. A poluição do solo também, né? Causada tanto pela parte agrícola, o uso indevido de agrotóxicos, fertilizantes, tá? A queima da vegetação, que o pessoal quer queimar antes do plantio, né? Então, técnicas rudimentares de produção, né? A parte urbana também, os aterros sanitários, né? Que são, o pessoal faz de qualquer jeito, né? Mineradora que lança produtos tóxicos no solo, né? Então, a poluição do solo, tá? O aterro sanitário, uma imagem aqui, né? Eles devem ser construídos em locais distantes de rios e lagoas, né? Porque eles produzem um material tóxico chamado de chorume, né? Que pode muito bem ir para os rios e contaminar, né? Solos e lençóis freáticos, né? Então precisa ter uma boa estrutura para construir um aterro sanitário. Aqui, né? Então preciso fazer uma reciclagem do lixo, né? Separar papel, metal, plástico, vidro, tá bom? Preciso fazer uma boa reciclagem, tá, pessoal? Reciclagem do óleo de cozinha, né? O que eu posso obter do óleo de... Tem alguns projetos aí que a gente faz no laboratório com os alunos do IF que são reutilizando óleo de cozinha, né? Para fazer sabão, né? A gente faz muito isso no campus, né? Acho que alguns já fizeram aí também, tá? E aí a magnificação trófica para a gente terminar, tá, pessoal? O que é essa magnificação trófica? É a acumulação, a bioacumulação de metais pesados de compostos, né, na cadeia alimentar, tá? Então eu tenho a cadeia alimentar, eu tenho aqui a planta, né, e tem depois o herbívoro aqui que vai se alimentar da planta, aí vem o carnívoro que se alimenta desse peixinho, né? Então o que acontece aqui? O produto, por exemplo, mercúrio, chumbo, DDT, né, que utilizado, é um agrotóxico, né, eles se acumulam. Por exemplo, na planta eu tenho uma quantidade pequena de mercúrio,
né? No herbívoro já vou ter uma quantidade maior, né? Na cadeia alimentar, isso vai se aumentando, se acumulando na cadeia alimentar, tá bom, pessoal? Então, não temos que ter por isso que tem que utilizar produtos biodegradáveis, né? Lá como a Química Verde fala, tá bom? Para poder sair, não permanecer no ecossistema e nem entrar nas cadeias alimentares, né? Então, é isso, pessoal. A aula deu uma corrida aí, mas a gente finalizou, tá bom? Com a parte de meio ambiente. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Podem falar comigo. E é isso, gente. Beijo, boa noite e até a próxima. Maravilha, maravilha. Professor, eu vou parar a gravação.